Olá, Pixel, tudo bem? Eu me chamo Fábio, eu sou aqui de Joinville, sou casado com a Li, pai da Júlia e do Henrique, e faço parte do time da Nova Igreja Joinville, e tem sido um privilégio para mim, para o nosso time, estar perto de vocês, acompanhar a trajetória da Pixel, e eu quero dizer para o Léo, para a Carol, para a Martina, que é uma honra para nós a gente caminhar nessa conexão, nessa proximidade, nessa amizade, né? E eu creio em grandes coisas da parte de Deus, nosso Pai, para a vida de vocês e desejo as maiores bênçãos, as mais ricas bênçãos de Deus para a vida de cada um de vocês. E eu tenho algo para compartilhar a respeito da palavra de Deus com vocês e espero que o Espírito Santo use o que eu vou dizer aqui. A minha inspiração é a palavra de Deus. Tudo que a gente faz está ligado, né? A nossa paixão maior é a Bíblia. A Bíblia é o próprio Jesus em papel e tinta, né? Ele é o fundamento para todas as coisas. E eu quero dizer para você, se você está chegando pela primeira vez aí na Pixel, vendo esse encontro pela primeira vez, participando dessa experiência, né? Como um visitante, eu quero te dizer que a Bíblia ela é muito mais do que um livro com uma relevância histórica, e de fato a Bíblia tem uma relevância histórica muito significativa, não é? Ela é importantíssima, tem várias evidências que comprovam a relevância histórica, mas a Bíblia, antes de tudo, ela tem um propósito muito especial, que é gerar transformação na nossa mente, transformação na nossa mentalidade, transformação na maneira com que a gente pensa, né? E você precisa entender ou considerar essa perspectiva importante da Bíblia. E eu quero falar para você de dois objetivos que eu vejo na Bíblia e que me ajudam no meu relacionamento com ela, no meu relacionamento com esse livro, a forma com que eu entendo ou eu navego, né, na minha leitura. O primeiro é que a Bíblia tem a intenção de revelar Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar da maneira com que eu tenho a percepção de Jesus, eu não sei como é que é o seu relacionamento, ou o que acontece dentro de você, o que acontece na sua mente quando você ouve esse nome Jesus. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia ela tem uma intenção do início ao fim de apresentar Jesus. Isso é algo muito significativo, muito importante na Bíblia. Eu já falei aqui que ela própria, a Bíblia em si, ela é Jesus em papel e tinta. Então, tudo que está escrito ali tem o objetivo de revelar Jesus, quem ele é, qual é o propósito, o porquê da vida, da morte, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição. Nós acabamos de dedicar um final de semana para comemorar, para celebrar, para relembrar com mais ênfase a ressurreição de Jesus, e a Bíblia ela quer nos apresentar Jesus, ela quer nos deixar claro quem é Jesus. Você provavelmente já deve ter baixado algum e-book, você já entrou em algum convite que você recebeu na sua rede social aí e tinha um link lá para você baixar algum conteúdo, sei lá, algo ligado à área de saúde, nutrição, esporte, arquitetura, sei lá, algum conteúdo que gerou interesse em você e você foi lá e, pum, clicou, digitou os seus dados e você recebeu um e-mail ou um arquivo diretamente com um e-book, né? Um livro eletrônico. E a Bíblia, a gente pode trocar o E, né, por um S, é um spiritual book, não é um livro espiritual que vem com um conteúdo muito significativo para a vida de todo ser humano. Ele vem para fazer essa revelação de quem Jesus é. E é maravilhoso a gente conhecer, né, Jesus, ele é precioso, ele é significativo, a gente vai falar muito dele hoje aqui, e é importante que você abra espaço na sua agenda, abra espaço para conhecer Jesus. E eu quero falar de outro objetivo, eu falei do primeiro, que é revelar Jesus, outro objetivo importante no nosso relacionamento com a Bíblia, que ela quer convencer cada ser humano,
ela quer trazer um convencimento para cada pessoa na face da Terra de que ela é profundamente amada. Você é profundamente amado. Você é amado por Deus. O Criador de todas as coisas ama você profundamente e incondicionalmente. Ele é tão grande esse amor que ele dedicou pessoas, ele separou homens e inspirou eles, trouxe inspiração para que eles escrevessem coisas que estavam no coração dele ao seu respeito. Ele quer trazer segurança de que você é amado, de que você é perdoado, é aceito e você pode se relacionar com ele. Esse é um grande objetivo na Bíblia. A Bíblia relata um episódio, a gente falando de Páscoa aí, da crucificação de Jesus e da ressurreição dele. Na cruz, Jesus ele fez uma exclamação, né, muito cheia de emoção, muito cheia de sofrimento, que foi, ele falou, Deus meu, por que você me abandonou? Jesus ele foi o Filho de Deus enviado aqui para a Terra, e ele, no fim da trajetória dele, ele recebe toda uma carga, que ele não tinha responsabilidade, ele não tinha cometido erro nenhum para receber aquela penalidade, mas ele recebe, e mais do que um sofrimento físico, do que um sofrimento mental, ele estava sendo pressionado ali, ele sentiu um sofrimento espiritual, que levou ele a fazer essa declaração, meu Deus, por que você me desamparou, por que você me abandonou, por que eu estou aqui sozinho, tão distante de você? E é importante que você saiba que há uma troca. Jesus, ele declarou, ele sentiu esse abandono para que eu e você hoje pudéssemos nos sentir recebidos, acolhidos, amados. Então, tenha certeza de que a Bíblia ela quer mostrar isso para você, ela quer mostrar para você o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Você é muito precioso para Deus, muito precioso. A sua vida importa muito para Deus, ok? E a gente falou aqui, eu falei aqui que a Bíblia ela é um livro que, além de uma relevância histórica, ela tem o propósito de gerar transformação de mente. A gente está num mundo de muita transformação. Nosso mundo ele está sendo constantemente, né, se adaptando a novas realidades, novas situações. A gente está no meio de um processo que nós entendemos que é um processo do mal, né, sobre a face da terra, mas com a esperança viva, fixa, de que nós vamos viver a abundância de Deus. Isso tudo vai passar e nós vamos viver um período de muita abundância de Deus para as nossas vidas. Fique firme nisso. Deus ele está com você em cada sofrimento que você está passando, talvez pessoas queridas, próximas a você, que estão sendo muitíssimo abaladas, ou talvez até você se distanciou delas por causa desse mal, mas creia numa restauração muito significativa. Deus tem algo grandioso para fazer na minha, na sua vida, e em toda a terra. Depois que esse período passar, ele vai ser encurtado em nome de Jesus. Nós temos profetizado isso, declarando a nossa fé, mas em todas essas circunstâncias, o mundo vai se adaptando, as inovações vão aparecendo e o mundo vai se adaptando a essas inovações, não é? E há algo que está muito na mídia, você talvez tenha ouvido falar já sobre as bitcoins. A Bitcoin, né, é uma moeda eletrônica, existem outras, né, mas eu não quero falar dela especificamente, apesar de, inclusive, aí, eu acho que alguns viram Elon Musk, né, o cara ainda que quer fazer as viagens espaciais, ele soltou algo a respeito disso e supervalorizou essa moeda. E para quem mexe com economia e gosta de fazer investimentos, com certeza já está ligado no que eu estou falando, né? Mas eu quero falar o que está um pouquinho embaixo aí da Bitcoin e tentar explicar de uma maneira simples, porque eu também não entendo, eu não sou profundo conhecedor disso, então me respeitem os técnicos aí. Se a minha explicação não estiver tão boa, já coloca um comentário aí e me ajuda. Vem comigo na parceria aqui. Mas eu quero falar com você sobre blockchain. O blockchain, numa tradução livre aqui, é uma cadeia de blocos, né? Uma cadeia de blocos, e isso tem
revolucionado uma série de segmentos, o segmento financeiro, como a gente estava falando sobre o Bitcoin, mas com certeza ele vai impactar mais uma série de segmentos. Tem muitas inovações vindo a partir do blockchain. Então, para você entender um pouquinho melhor o que é o blockchain, pensa o seguinte: uma série de vagões, de containers, de caixinhas, onde ali dentro daquela caixa há uma informação, há algo que é só dela. E essas informações geram códigos que vão conectando uma caixa à outra. Então, a gente tem a cadeia, a gente tem a corrente fechada a partir de caixas que recebem as suas informações, são codificadas e se conectam umas às outras. Deu para entender? É uma explicação muito simplória, então me perdoem mais uma vez, mas eu quero trazer uma ilustração com base nessa realidade aí que a gente está vivendo com esse blockchain. Eu quero trazer uma ilustração para você. A primeira é que quando a gente pensa nesse processo de cadeia, de conexão, eu quero dizer para você que você não está vagando. A sua vida, ela não está aí à toa, não está à deriva no universo, né? Você tem a vida humana, ela tem uma âncora muito consistente, uma âncora verdadeira, uma âncora que tem muito bom senso, né? Então você não está à toa por aí, tá? Você tem um lastro. Quero dizer para você também que a sua vida tem uma origem e um destino. Tem um porquê da sua vida. E considerando essa origem e um destino, esse meio ele é preenchido com muito significado e propósito. A sua vida, ela tem um porquê, ela tem um significado, ela tem um componente, uma informação que foi colocada dentro dessa caixa que é a sua vida, e ela tem muito significado, muito propósito. Então, se apegue a isso. Qualquer mentira que tentou desvalorizar a sua existência, falar coisas que colocaram você com pensamento negativo, ou cabisbaixo, olhando para o próprio pé, talvez, não, sem uma perspectiva de futuro, uma esperança significativa, eu quero te dizer que a sua vida tem muito valor, tem muito propósito e significado. Tá? E você tem uma origem e um destino muito bem estabelecidos. E esse é o título do que eu quero falar para você hoje. Um blockchain para uma vida extraordinária. Uma cadeia de conexões para uma vida extraordinária. A partir dessa crença de que em você foi colocado um propósito. O início dessa nossa cadeia, do que eu quero falar aqui, dessa cadeia extraordinária, não é convencional. Não está aí, vamos dizer assim, ela contraria, o início da nossa cadeia contraria o circo, o rio natural do que muitas pessoas estão vivendo. É uma proposta diferenciada. Olha o que diz aqui em Salmos 118, o versículo 22. Fala assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Fala aqui de algo que é um fundamento, é o início, é o começo para uma vida extraordinária, mas que muita gente rejeita. No início desse verso aqui, é o que fala. Então, num mundo onde não se tem muita convicção, né, de origem e de destino, as pessoas não estão muito preocupadas com fundamentos. Não sei se você percebe isso. Né? Tudo que vem, as pessoas aceitam, qualquer informação que chega, elas acabam aceitando. Então, estão aí as fake news, né, que balançam muita gente. Então, quando se tem uma fraca percepção de origem e destino, teu fundamento ele fica instável, não é? E é um mundo extremamente racional, apesar de aceitar muita coisa como verdade quando não deveria, poderia ser mais questionador. É um mundo racional, é um mundo que quer as provas concretas, né?
das coisas, nada errado com isso. Você pode ser um investigador, sim, de forma inteligente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é do racional no sentido da autossuficiência, né? As pessoas cheias de si mesmo e querendo resolver as coisas com as próprias forças, né? E a proposta do que eu quero trazer para essa nossa cadeia é de algo que vai na contramão disso, algo que vai contra essa maré, vai contra a maré desse rio, dessa correnteza, né? É algo que é espiritual, é algo que você entra porque você abre espaço para um componente importantíssimo na vida humana que é fé, né? Eu quero dizer para você que Jesus, ele é o bloco inicial. Esse Jesus que a Bíblia quer apresentar, esse Jesus que a Bíblia quer explicar para você, Jesus, ele é o bloco inicial. Ele é o início. Tem um texto, eu quero que você leia comigo aí, ou anote, para você ler depois. Está escrito em Isaías. Isaías foi um profeta lá no Antigo Testamento. E no capítulo 28 do livro de Isaías, naquilo que ele escreveu, o versículo 16, diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra, angular para alicerce seguro. Olha que legal. Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Jamais será abalado. Quem quer uma vida inabalável, uma vida segura, uma vida consistente? Eu quero muito. Espero que você queira também. E por que Jesus é o início? Por que Jesus ele é essa pedra? É aquilo que dá sustentação para toda essa cadeia? Porque eu quero seguir essas 3 características que a gente tem nesse texto aqui. Primeiro, ele é experimentado. Cara, Jesus, ele passou por coisas que você não passou, ele viveu experiências que você não viveu, e eu e você nunca conseguiremos viver, na verdade. A Bíblia diz que ele sendo Deus, né, ele é o início de todas as coisas, porque a Bíblia diz também que no início ele é a palavra, ele foi a voz, ele foi o som que deu vida a tudo que nós vemos, né? E ele estava com Deus lá na criação, ele está no início de todas as coisas, mas mesmo sendo Deus, né, a gente crê na Trindade, mesmo Jesus sendo Deus, ele não decidiu se manter como Deus, ele assumiu a forma humana, ele veio e se tornou um de nós. Isso é algo que eu e você nunca conseguiremos fazer, não é verdade? Ele foi viver a vida, passou por todos os tipos de desejos, vontades, tentações que eu e você passamos, e ele foi irrepreensível, ele venceu todos os desafios, ele passou com nota 10 mais em todas as provas. Mesmo assim, ele foi considerado culpado. Já era um propósito de Deus, porque esse era o caminho para que essa cadeia pudesse existir, era só se o filho dele morresse no nosso lugar. Nós não teríamos condições de pagar essa conta. Mas ele não parou na morte. Domingo passado nos lembrou da ressurreição. Jesus, ele venceu a morte. Então, o homem por conta própria não consegue viver todas essas experiências. Jesus, ele é experimentado. E ele é precioso, ele é rico demais. Você saber que você tem um fundamento que é vivo, que venceu o medo de todos os medos. É precioso demais saber que a ressurreição é real. Não há ninguém que possa provar o contrário. Romanos e judeus, se tivessem tido acesso ao corpo de Jesus, eles mostrariam para todos que era uma farsa, era uma mentira. Os discípulos, os primeiros caras que viveram lá com Jesus, entregaram, foram até as últimas consequências. A maioria deles morreu. Ninguém morre por uma mentira, não é verdade? Jesus, ele é muito precioso porque ele venceu a morte. Ele passou por experiências que nós não passamos, ele é experimentado, ele é precioso porque ele venceu a morte e ele é um alicerce seguro. Jesus, ele é imutável. A Bíblia diz que Deus não é
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há uma constância em Jesus, há uma segurança, há uma solidez em Jesus, e você precisa valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Jesus, ele é experimentado, ele é precioso, e ele é segurança. Em Jesus nós temos segurança. Então, ele é o início para a nossa cadeia. Todos os blocos começam a partir de Jesus. E como eu falei, ele é uma cadeia que ela se conecta pela fé. Ela acontece, a conexão nessa cadeia acontece pela fé. Tem um episódio muito bacana, há um livro na Bíblia, que são relatos do início da igreja. Logo que Jesus morre e ressuscita, dá início a algo muito significativo que nós chamamos de igreja, né? Não é a Pixel, não é a Nova Igreja, não é a Mosaic, essa é a igreja de Deus, né? É o corpo de Cristo, é o corpo espiritual, é algo muito maior do que os nomes que a gente usa para se comunicar, né, na nossa sociedade, na nossa cidade, com as pessoas mais próximas da gente. Aqui a gente usa a Nova Igreja, a Pixel, aí é um outro nome, mas aqui, lá no início, começou a história toda, né? E tem um episódio ali, naqueles primeiros dias, de dois parceiraços de Jesus, estavam com ele nos 3 anos que ele trabalhou aqui na Terra, que é Pedro e João. Eles encontram um aleijado numa porta do templo. Esse cara, ele queria apenas algumas esmolas, ele vivia a vida pedindo esmolas, e aqueles 2 discípulos, aqueles 2 apóstolos, eles passam por essa pessoa e falam, a gente tem muito mais do que esmolas, a gente não tem a esmola, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem, a gente dá para você, em nome de Jesus você levanta e anda. E aquele cara, num pulo, a Bíblia diz assim, que num pulo, ele começou a andar e entrou, pôde passar pela porta e entrou junto com eles. E aquilo virou algo estrondoso, né? Ali foi uma cadeia, né, de um bloco novo que entrou na cadeia de uma maneira muito bombástica, né? Algo que salta aos olhos, uma cura muito significativa. Alguém que não andava começou a andar. E olha só o que fala aqui, em função desse frenesi que causou. Olha só o que aconteceu. Os caras, eles foram interrogados, muita gente foi influenciada e sacudiu Jerusalém, né? Então eu estou aqui em Atos, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Está escrito assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, um grupo religioso da época. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A gente já falou sobre isso. Versículo 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Provavelmente. Então, a cadeia de blocos ali ganhou um número significativo, né? Cresceu muito aquela cadeia ali, aquela corrente, né? Pessoas que entenderam, que creram. Fé é o que liga, é o que nos conecta nessa cadeia, nessa corrente. Vamos voltar. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha só. A pergunta que eles fazem: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel,
que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante de vocês. Yes, que lindo, né? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, não há propósito, não há significado, não há corrente, não há conexão em nenhum outro nome. Nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, a crença que Jesus é o início, que Jesus é a base da nossa corrente, das nossas conexões, ela é essencial. Sem você acreditar que Jesus é a fonte, que Jesus é o fundamento, a sua vida, ela diminui o que pode ser extraordinário. Talvez você tenha conquistado muitas coisas, você esteja vivendo algo muito bacana, mas eu quero te dizer que o extraordinário depende da fé em Jesus. O extraordinário acontece quando você abre possibilidade para o sobrenatural trazer recursos, trazer experiências que você não conseguiria conquistar com força própria, com os seus próprios esforços, com as suas próprias competências. O recurso que Jesus pode trazer, o fundamento que ele pode se tornar na sua vida, vai levar você para uma experiência de vida extraordinária. Creia nisso, creia nisso. E aí você pode estar perguntando, tá bom, Fábio, mas como é que eu entendi? Jesus, ele é revelado pela Bíblia, a Bíblia quer me apresentar Jesus, ele é o bloco que faz o início dessa corrente, mas como é que eu me torno também um bloco? Como é que eu me gero conexão? E aí você sabe que a gente está no meio de uma ilustração, né? Quando eu estou falando aqui de bloco, a gente está falando de pedra, cara, isso são ilustrações. Você e eu somos carne e osso, nós temos uma vida espiritual, essa é a vida que realmente conta, tem muita emoção, muita vida envolvida aqui. Não se prenda na ilustração onde nós estamos aqui. Mas você pode estar se perguntando, cara, como é que eu me torno, então, um bloco? Como é que eu me conecto nessa fonte, nesse fundamento? A Bíblia tem um texto lá em João, no capítulo 1. João é o 4º livro do Novo Testamento. João foi esse cara que estava ali com Pedro, né? Naquele episódio que a gente leu agora há pouco. Ele foi um discípulo de Jesus e ele escreveu aqui no capítulo 1 do Evangelho dele, no versículo 12, ele diz assim, ó, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você para pensar, quando você coloca inteligência, a sua mente para raciocinar em cima da Bíblia, deixa a transformação da sua mentalidade acontecer, e você consegue reconhecer que Jesus é a fonte, que Jesus é o fundamento, você ganha uma informação. Como a gente estava falando dos blocos, né, do blockchain, é colocado uma informação dentro de você, uma informação espiritual. Coisas que eram do passado saem, feito apagada as informações que existiam da sua antiga natureza, dos seus antigos comportamentos, e é colocado uma informação espiritual nova. Você ganha o direito, você é habilitado para ser filho de Deus. Você se torna parte da cadeia a partir de crer em Jesus. É demais, é pela fé, é uma obra sobrenatural. E eu quero te convidar a abrir nesse momento. Talvez você esteja com um sentimento interior aí, uma voz talvez falando com você aí dentro. Comece a crer nisso. Comece a crer. Recebe Jesus como teu fundamento. Aí eu quero que você vá comigo para outro texto, Romanos, que é uma epístola, uma carta que Paulo, um outro apóstolo, que ele veio um pouquinho depois, né, de Pedro e João. Na verdade, ele era um perseguidor, ele combatia a igreja, né, ele era um cara que conhecia muito da lei mosaica, lá do que era preconizado no Antigo Testamento, e ele era um perseguidor da igreja, daquele movimento que estava acontecendo. Em um determinado momento da história dele, o próprio Jesus vem ao encontro dele e pergunta, cara,
Por que você está me perseguindo? Eu quero colocar um código novo dentro de você aí, eu quero que você faça parte da minha cadeia, da minha corrente aqui, vem para o time. E depois de muito aprendizado desse cara, de Paulo, tem uma carta que ele escreve para uma igreja que estava em Roma, e no capítulo 10 de Romanos, dessa carta, os versículos 9, de 9 a 11, ele escreve assim, que se você confessar com a sua boca, se você falar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, você vai ser conectado. Não pensa aqui em salvação apenas num lugar no céu, ou você passar a sua eternidade com Deus, isso é muito bom, mas salvação traz para a gente significado, propósito, uma vida abundante, paz interior, paz nas nossas mentes, uma mentalidade segura. Salvação é muito mais do que ir para o céu, é também, mas você precisa abrir espaço para muitas coisas que vêm junto com salvação. Então ele fala aqui que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou, foi ressuscitado por Deus dos mortos, você será salvo. Aí no 10 ele fala, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você crê lá dentro, você é justificado, você recebe perdão pleno da sua antiga natureza e você é codificado com um novo DNA espiritual. Não é demais? Olha o versículo 11, o que diz assim, como diz a Escritura, o que nele confia jamais será envergonhado. Uau! Jamais será envergonhado. Jesus, a gente leu lá do profeta Isaías, capítulo 28, 16. A gente leu isso, eis que ponho em Sião uma pedra experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Você jamais será envergonhado por acreditar em Jesus. Essa é uma segurança que você pode ter. É uma segurança que você pode ter na sua vida. Você vai ser recheado de segurança com Jesus. Você nunca vai ser envergonhado com ele. E para a gente fechar, eu quero dizer para você que depois que você se torna parte dessa corrente, se torna um bloco dentro dessa cadeia, a sua vida ganha um forte senso de propósito e significado. Além de a própria corrente em si ter um lastro muito forte que é Jesus, a sua vida ganha muito significado. Olha o que Pedro ele escreve lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 7. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, depois que você entende que Jesus é a tua primeira conexão, você se torna conexão para outras pessoas também. Não é demais? Não é demais? A vida com Jesus ganha muito significado e propósito. Continuando aqui no versículo 5 de 1 Pedro 2. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cara, não precisa deixar complexo aqui esses sacrifícios espirituais. Ir para um teatro no domingo à tarde, onde você podia estar num monte de lugar para montar equipamento, para montar, ou domingo de manhã, né? Cedinho, acordar cedo, montar equipamento, ficar até altas horas da noite editando vídeo, você gravando conteúdo, você visitando pessoas, você pegando o teu WhatsApp e mandando uma mensagem. Isso não é coisa que talvez venha no natural. É um sacrifício de amor que você faz porque você sabe que sua vida tem propósito. Então, pode simplificar as coisas aí, tá? Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra que é um fundamento, uma pedra que dá sustentação para todas as coisas, escolhida e preciosa.
E aquele que nela confia jamais será envergonhado. O teu propósito vai se cumprir e você não vai ser envergonhado. Acredite, creia nisso. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Muita gente vai passar por Jesus e não vai perceber a grande oportunidade de se conectar com ele. Mas nós estamos sendo convidados hoje para entrar nessa corrente, entrar nessa cadeia. Cadeia no sentido de conexão, não de prisão, né? É o que eu estou querendo dizer aqui, que você em Jesus ganha uma conexão espiritual muito significativa para uma vida cheia de propósito, cheia de significado. E para a gente fechar, é um texto que ele é muito conhecido e está escrito lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículo 18. Aqui é uma conversa que o próprio Jesus está tendo com esse Pedro, que a gente lê o texto dele agora, aquele Pedro que foi preso, né, e teve que se defender, falando a respeito da ressurreição, do bem que ele tinha feito, né, pelo fato de ele ter colocado a vida dele na conexão com Jesus, o que aconteceu. E eu quero te dizer que você tem algo precioso para cumprimento do seu propósito, para uma vida feliz, uma vida extraordinária, aqui nesse blockchain, que é Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Parece difícil de entender, mas é muito fácil. Aqui, Jesus está falando para Pedro: Pedro, você é Pedro. Pedro, o significado de Pedro é Petros, uma pedrinha, uma pedra pequenininha. E aí ele volta a narrativa para ele. Depois de falar que Pedro era só uma pedrinha, ele volta a narrativa para ele e diz assim: e sobre essa pedra, ele começa a falar pedra, que se você for no original, você vai ver que essa segunda pedra aqui, ela está falando de Petra. É uma pedra robusta, é uma pedra com fundamento, uma pedra pesada, grande, né? Ele não estava mais falando de Pedro, ele estava falando dele mesmo. Pedro, você é só uma pedrinha, mas eu sou uma pedra muito resistente, consistente. Você, em cima de mim, tem fundamento. Você, em cima de mim, tem segurança. Você, em cima de mim, tem uma conexão inquebrável para uma vida extraordinária. E pode ter certeza que, como a gente estava falando, que Jesus venceu a morte, se Jesus venceu a morte, nem mesmo as portas da morte podem superar aqueles que estão conectados com Jesus. Nem mesmo as portas do Hades. Hades é a ausência de Deus. Nem mesmo as portas da morte podem barrar, podem parar, interromper a conexão daqueles que estão conectados com Jesus. Ok? Conecte a sua vida em Jesus. Conecte sua vida naquele que é o fundamento para todas as coisas. Nós temos uma música que a gente canta, né? Build My Life. Vou construir a minha vida em ti. Você é o meu fundamento. Que você possa tomar essa decisão hoje de colocar sua vida conectada com Jesus, que ele seja o início da sua história para um futuro e uma experiência extraordinária de vida. Eu quero orar com você. Se você está sentindo um impulso dentro de você para colocar a sua vida nesse fundamento, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Todos que estiverem, talvez, aí com você, que já estão conectados com Jesus, eu quero convidar para orar em voz alta. Ore junto comigo, faça essa oração junto comigo em voz alta e você vai entrar numa corrente de vida abundante, de experiências extraordinárias. Amém? Pai querido, hoje eu entendi que Jesus é o fundamento. Ele é o início para uma vida extraordinária. E eu creio que Ele é o meu Senhor. Eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Te agradeço pelo amor incondicional que você tem por mim e pelo perdão pleno que eu recebi de você através de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer que você faz parte de uma família. Você faz parte de algo que é muito maior do que você. Procure as pessoas da Pixel, faça
algum comentário, aí em alguma das redes sociais, eles vão entrar em contato com você e que sua vida possa ganhar essa perspectiva, esse colorido em Jesus. Jesus, ele é o fundamento para uma vida extraordinária, e que ele abençoe grandemente. Cada querido aí da Pixel, foi um prazer ter esse bate-papo com vocês, não tanto um bate-papo, espero que tenha tido resposta aqui nos comentários, depois eu vou lê-los, mas foi um prazer, um privilégio, e eu quero agradecer mais uma vez toda a família da Pixel por essa oportunidade. Em breve a gente vai estar juntos novamente. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.